Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma entrevista da série com os candidatos a vereador do Rio de Janeiro. Hoje estou com Lília Nunes, do PL, a candidata católica. A gente botou assim na nossa lista, porque, bem, ela é apoiada pelo Márcio Guarberto e pela Cris Tonieto, conhecido pelas defesas das tradições católicas e também do patrimônio, que é uma defesa interessante que ela vai falar um pouquinho. Tudo bem, Lília? Tudo bem, Quintino, uma alegria grande estar aqui com você, né, nesse bate-papo pela primeira vez, essa nossa proximidade, né, mas uma alegria e saúdo também a sua audiência, o seu trabalho, os espectadores que acompanham o Diário do Rio. Fundamental essa interlocução em tempos de eleição para a gente conhecer bem os perfis, né, e saber fazer um voto de maneira consciente. Lília, primeiro assim, por que você acha que uma candidata católica, que é um tema muito próximo, muito seu, pode fazer a diferença hoje na Câmara do Rio? Dizendo que lá tem candidatos evangélicos, tem candidatos de matriz africana, mas realmente não tem um candidato que use a Igreja Católica como sua base. Quintino, a Igreja Católica, ela é uma instituição assim que fez parte de todos os períodos históricos, né? Principais momentos históricos da nossa vida, né? E a Igreja, ela tem a doutrina social como sua orientadora, sua diretriz principal. E a igreja ela tem esses ensinamentos ricos sobre a doutrina social e sobre como que nós, enquanto cidadãos de bem, somos convocados, somos convidados a partir dessa experiência com Cristo a não ter um olhar apenas para nós, um olhar individualista acerca dos nossos interesses, mas estar muito mais focado e trabalhar e colocar os nossos dons e talentos a serviço do bem comum. Então, eu acredito que esse é o diferencial que um candidato católico, né, fundamentado na sã doutrina, na doutrina social da igreja, pode contribuir para a atuação política em prol do bem comum nas diversas áreas, nas áreas de educação, de saúde, na área também de segurança, compreendendo que a política, inclusive o Papa Francisco fala sobre isso, é uma das principais formas de fazer a caridade. Então, na verdade, um grande apostolado, né? A política, ela não é um meio para obter interesses pessoais e se promover e se projetar como pessoa ou uma forma de obter poder. Ao contrário, a política, ela é um espaço do serviço. E a gente tem como principal modelo Cristo, né? Ele é o modelo de serviço por excelência, deu a vida por nós. Então, o político cristão, ele é chamado a dar a sua vida em prol do bem de todos e do bem comum. A gente antes estava conversando aqui, eu estava falando que eu sou um católico recém-convertido, né? Eu me converto na igreja lá dos Mercadores, eu era católico de BGE, praticamente um ateu, e me converto pela beleza da igreja, que a reformou, o Cláudio, meu sócio, e com missas em latim, música sacra, e ali acabei achando a presença de Nossa Senhora e de Cristo, né? O seu filho. E você estava falando, né, que a beleza também ajuda a cidade. Eu queria que você falasse um pouco disso, que acaba sendo um trabalho do vereador. Verdade, verdade. A gente tem até a gente publicou hoje, sabe, Quinti, nas nossas redes sociais, as nossas propostas para a área de segurança pública aqui no nosso município. E a gente tem como uma das iniciativas o programa Beleza Importa. E nesse programa a gente levantou um benchmark. O que é benchmark? Né? São experiências internacionais que deram certo, exemplos de sucesso, como, por exemplo, em Nova York, nós temos esse exemplo, nós temos em Bogotá, na Colômbia, Medellín, Copenhague, regiões que antes eram tomadas pela criminalidade, né, por grandes índices, né, de violência urbana, e que uma política pública voltada para o embelezamento, a revitalização urbana dos espaços, a ocupação dos espaços com uma revitalização também arquitetônica, a inserção de atividades culturais, né, e atividades que possam fazer com que a população possa estar cada vez mais circulando nesses espaços, ela tem um grande potencial de reduzir a criminalidade. Por exemplo, a gente tem aquela teoria das janelas quebradas, né? Quanto mais prejudicado está aquele espaço, com falta de iluminação, prédios deteriorados, né, com sujeira, quanto mais o ambiente é assim, mais favorece a realização do crime, a implementação do crime, né, mais se torna aquele ambiente seguro e muito mais cooptado, né, pela realização de delitos, né, de grande e médio porte. Então, a gente
com essas experiências que nós já levantamos, nós entendemos que o embelezamento, ele atrai. Então, ele favorece com que as pessoas possam ali circular melhor, traz mais segurança, e a gente entende também que nesse programa a gente pode conscientizar os próprios cidadãos a cuidar desse espaço, a cuidar do seu bairro, trazendo também outras atividades, como atividades culturais e esportivas. Então, e levar também os serviços essenciais, né? Então, essa terceira frente, trazer os serviços essenciais, principalmente em regiões de maior vulnerabilidade, e a gente consegue oferir isso muito tranquilamente pelo Instituto de Segurança, né, o ISP, Instituto de Segurança Pública, que tem ali, né, as regiões onde os índices de criminalidade é maior, de vulnerabilidade é maior, e a gente pode, então, entrar com esse carro-chefe, né? Revitalização urbanística, inserção de serviços essenciais e atividades esportivas e culturais, revitalizando e trazendo beleza a esse lugar. E isso, né, nós já temos aqui 4 países que implementaram em cidades que tiveram efeitos, né, eficácia em seus resultados. A própria Times Square, lá em Nova York, né, era um local de prostituição, de criminalidade elevada, e depois que houve esse processo de revitalização, a gente tem que a Times Square é um dos principais centros no mundo de comércio e de turismo. Por que não a gente fazer isso também no nosso município? Outro tema que já é caro muito a Cristian Nieto, né, que é deputada federal, é o patrimônio público, que também nós, do Diário do Rio, defendemos bastante. E a Câmara de Vereadores é um dos espaços onde mais se discute isso, principalmente numa cidade como a nossa, que foi capital de um império, foi capital do Império Ultramarítimo português, do Império Europeu e do Império Americano. Você já pensa em algumas propostas? Qual é a sua visão hoje da forma que o patrimônio histórico cultural da cidade é tratado? Quintino, a gente até publicou uma matéria falando sobre isso, né? Infelizmente, a gente tem, por exemplo, o centro do Rio, que é um centro histórico, né? O Rio de Janeiro foi a única capital da América Latina, né, a ser uma capital de um país europeu, e a gente vê que o centro do Rio ele está abandonado, ele está sucateado, seja pela falta de higiene, está mal cheiroso, com pouca iluminação, não existe mais o número de circulação de pessoas que existia antes, e a gente entende que a gente precisa levar revitalização por meio da atração de investimentos. Esse contexto da limpeza, da iluminação e da segurança pública, por isso também temos propostas para o aprimoramento da Guarda Municipal, mas principalmente instalar em regiões como o centro do Rio, que tem ali inúmeros exemplos do nosso patrimônio histórico, instalar ali startups, universidades, trazer centros de inovação tecnológica e, por que não, né, fazer uma rota turística, né, trazer uma rota turística, inclusive gastronômica, para o centro do Rio, para atrair não só, né, um potencial do investimento voltado para o comércio, mas também e para o turismo, mas também para a área educacional, que pode contribuir muito, muito com a revitalização da nossa cidade. E isso faz com que a gente possa cuidar melhor do nosso patrimônio histórico, que está muito abandonado. Existem igrejas ali históricas, né? Nós temos ali a nossa biblioteca, nós temos tantos lugares que precisam ser cuidados para que a gente possa manter a história, valorizar manter os nossos valores cristãos, né? E fazer com que isso seja uma fonte potencial de embelezamento e de conhecimento na nossa cidade. Eu acredito que a próxima legislatura, um dos temas a ser muito discutido vai ser essa questão da Guarda Municipal. Hoje você tem uma Guarda Municipal velha, né? O último concurso faz muito tempo e eles envelhecem, né? O ser humano. Um número muito baixo. Hoje, inclusive no release do Ramagem, fala que o número na Tijuca é de 20, 30 guardas municipais, são muito. Então você está com uma guarda velha, pouco guarda, só que, por outro lado, você tem pouco dinheiro no orçamento para mexer, para contratar mais homens, já que a lei de responsabilidade fiscal dá um limite. Como fazer, como vereadora, tentar combater primeiro, ter mais orçamento, fazer novo concurso? Como você vê esse papel da guarda? Como você vê o papel do orçamento para contratar mais guarda? Olha, Quintino, a gente precisa ter um olhar de prioridade, né? Porque a segurança pública ela é um dos principais problemas do Rio, principalmente porque o caos, né, a violência urbana e a insegurança, ela afasta investimentos na nossa cidade, e sem falar que ela compromete vidas, né? Além de atentar contra o patrimônio das próprias pessoas, que são furtadas, são roubadas. Então, assim, a segurança ela é prioridade zero. Então, a gente precisa ter esse olhar
junto à guarda, porque a guarda, por exemplo, já tem uma competência para estar armada, mas não existe uma regulamentação adequada pela nossa legislação municipal. Então, nós temos como proposta, né, legislação municipal para regulamentar com todo o protocolo de atuação a nossa guarda municipal. Precisamos trabalhar e atuar para emendas no plano orçamentário para que o dinheiro, o orçamento do município qualifique, tenha aí como prioridade a segurança pública, e a gente, como vereador, pode propor emendas nos projetos orçamentários do nosso município, colocando a segurança municipal como prioridade. E a gente precisa trabalhar também para um treinamento e capacitação da nossa guarda. A gente tem visto alguns modelos interessantes em São Paulo, em Curitiba, até mesmo em Belo Horizonte, que eles têm uma inspetoria específica dentro das guardas, onde é feito o treinamento, a capacitação, para que a guarda possa atuar com armas letais e não letais em situações muito específicas de alta complexidade, sabe, Quintino? E atuar também em situações como, por exemplo, grandes eventos, como, por exemplo, o Rock in Rio aconteceu, eventos em localidades em que exige uma maior atenção. Então, isso é possível fazer tendo esse olhar e atuando em emendas no plano orçamentário. É possível fazer com legislação que tenha todo esse protocolo de qualificação, treinamento para a guarda municipal, inserindo esse setor de inspetoria, né, dentro desse organograma da guarda, para que ela possa atuar, né, de maneira cada vez mais qualificada, e trazer também, Quintino, para a nossa guarda municipal, dentro dos concursos, a figura do assistente social. Porque a gente sabe que tem inúmeras matérias falando, é uma proposta, a gente inclusive postou essa nossa ideia hoje como uma das nossas propostas para a Guarda Municipal aqui do Rio, ter esse olhar, né, e a figura, a presença do assistente social atuando junto com a guarda, por exemplo, nas situações do morador de rua, porque a guarda atua nessas situações de maior vulnerabilidade social. Quando, por exemplo, ela atua junto aos camelôs para fiscalizar, para atuar, é importante que o assistente social esteja ali como mediador de conflitos, para encaminhamentos dentro da rede, inclusive para orientação contra aos próprios benefícios que essas pessoas em situação de vulnerabilidade possuem, humanizando a atuação da Guarda Municipal, que se vê em situações muito, digo assim, diversas, ela tem que atuar de maneira multifacetada e não tem todas as ferramentas para isso. Então, a gente precisa também levar, né, essa atuação da assistência social para esses desafios e a realidade que a Guarda Municipal enfrenta. Então, seja num policiamento ostensivo, com treinamento e qualificação, seja também com atuação humanizada junto às situações de vulnerabilidade e mediação de conflito. A gente pensa que o Rio pode atuar e a Guarda pode contribuir muito, melhorar muito, sem falar, né, na qualidade de trabalho, né, para esses agentes que se tornarão ainda valorizados se a gente der melhores condições de trabalho. Ainda nesse tema, você tem uma causa muito dedicada à causa das mulheres vítimas de violência. Como vereadora, como você acha que você pode ajudá-las? A gente sabe, Quintino, que já existem algumas leis municipais que tratam do tema, né? Então, nós precisamos, talvez, qualificar essas leis municipais para trabalhar a questão da prevenção. Porque hoje se fala muito no enfrentamento à violência contra a mulher, com toda a rede, né, de apoio, a rede de enfrentamento, polícia, delegacia da mulher, centro de referência de atenção à mulher, abrigo, esses aparelhos, eles já estão funcionando, mas a gente precisa trabalhar na prevenção, senão a gente fica enxugando o gelo. A gente só fica resolvendo as situações depois que a mulher, ela ou já está violentada física, emocionalmente, sexualmente, ou ela já foi vítima do próprio feminicídio. Então, a gente precisa trabalhar na prevenção. E a gente entende que a melhor forma de trabalhar a prevenção é o fortalecimento do vínculo familiar. A gente trabalhou com esse tema no governo federal. Eu trabalhei como diretora na Secretaria Nacional da Família, né, no governo Bolsonaro, e a gente trabalhou muito políticas de prevenção à violência intrafamiliar, seja entre homem e mulher, mas também seja de violência entre pais e filhos. Então, um modelo de fortalecimento do vínculo conjugal, do vínculo entre companheiros,
a conscientização sobre a prevenção é muito importante. E no enfrentamento é a gente fortalecer, Quintino, as situações em que essa mulher possa ser conscientizada e ela também ter uma rede de apoio que possa retirar ela desse ciclo de violência. E para isso é muito, muito importante que a gente tenha a qualificação e a capacitação das mulheres para que elas possam ter sua autonomia econômica. Então, como vereadora, a gente pode atuar na fiscalização e atuando na articulação intersetorial, no Executivo Federal, para que os projetos, que as legislações envolvendo a capacitação de mulheres, elas possam realmente ser efetivadas, para que ela não fique dependendo do agressor, dependendo economicamente do agressor, nem seus filhos, né, quando ela estiver em situação de vulnerabilidade aí, de violência. Uma causa também muito cara a você, como católica, também é cara a mim, é a questão do aborto. Você é pró-vida, também sou. Entretanto, é uma causa muito mais federal do que uma causa do município. Né? É um tema que a gente vê como um tema que uma deputada federal, como Antônio, pode debater. Você acha que, como vereadora, esse tema cabe na discussão municipal? Quintino, até te agradeço por essa pergunta, entendo ela muito pertinente, porque a gente tem dito muito, né, que como vereadora a gente quer combater as drogas, a gente quer combater a violência e a gente quer combater o aborto. E a gente vem gravando alguns vídeos explicando como que um vereador pode combater, por exemplo, as drogas e, no caso aqui, a sua pergunta, o aborto na esfera municipal. Eu, como diretora do Departamento de Dignidade da Mulher, né, na Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, junto com a Damares, eu fui responsável pela criação de um projeto chamado Mães Unidas, que se tornou um programa nacional, chamado Mães do Brasil. E nesse programa, nós trabalhamos toda a atenção à mulher gestante, mãe até 2 anos de idade, Quintino, com o fornecimento de um pré-natal, parto e puerpério de qualidade. O que a mulher precisa para que ela não faça o aborto? Ela precisa que os serviços essenciais do nosso município estejam funcionando, porque também atuo com atendimento de mulheres em situação de vulnerabilidade. Sei que, na maioria dos casos, elas não querem fazer o aborto, mas elas se sentem, primeiro, às vezes, coagidas pelo seu companheiro, né, que às vezes é violenta e a obriga a fazer um aborto até de maneira clandestina. Ela, às vezes, pensa em aborto porque ela está em situação de vulnerabilidade econômica, não se vê como criar esse filho. E muitas vezes porque ela não percebe no suporte da prefeitura o auxílio, por exemplo, a creche. Ela não tem acesso à creche. Hoje a gente tem um número grande de mulheres atrás de vagas em creches. Ela não tem um atendimento de saúde de qualidade. Ela tem receio, inclusive, de não ter um pré-natal de qualidade, sofrer violência obstétrica. Então, são muitos os medos da mulher quando ela pensa em aborto. Ela se sente desapoiada pela política pública municipal. Então, quando você fortalece a rede de atenção primária, quando você concede à mulher um pré-natal de maneira adequada, o parto e toda a sua atenção adequada no puerpério, quando você oferece a ela vagas em creches de maneira integral para que ela possa trabalhar e favorece também a geração de renda para o público feminino, dificilmente essa gestante vai pensar em abortar. Quando você pode também orientar para que ela possa ter uma moradia de qualidade, isso, então, ele diminui ainda mais as chances dessa mãe pensar em desistir do seu filho. Então, é assim que, como vereadora, eu pretendo atuar, não só com legislações propositivas de fortalecimento da maternidade, mas principalmente com a fiscalização dos serviços que hoje estão atuando de maneira precária e de maneira frágil na nossa rede de atenção de assistência, saúde e educação. Então, assim, ainda nesse tema, a gente pode apoiar que a mãe tenha um filho e entregue para adoção. Só que a adoção no Brasil é difícil. Um vereador pode tentar facilitar esse trabalho, pode tentar ajudar os orfanatos da cidade. Olha, você tocou num outro ponto muito interessante. Ontem eu caminhava na feira ali de Realengo e eu conversava com um casal que eles estão há 7 anos na fila de adoção. Quintino, a gente também trabalhou com a pauta da adoção na Secretaria Nacional da Família. E o que a gente percebeu com esse trabalho a nível nacional? Que essa dificuldade, ela varia de acordo com as comarcas. Então, em determinadas comarcas, o processo de adoção ele é mais célere, a equipe
do Conselho Tutelar, a equipe da vara de infância, na verdade, a juventude atua de maneira mais célere. Em outras varas, esse processo tem sido mais dificultoso, até mesmo o atendimento dessas famílias que estão aptas aí para adotar todo o processo de qualificação dessas famílias. Então, a gente pode sim atuar, né? Primeiro, qualificando novamente, como eu digo, a legislação municipal quanto ao tema, propondo melhorias, né, para que a rede municipal de saúde possa conscientizar e orientar as gestantes que ali estão e que, porventura, não desejem levar a sua gestação adiante, mas também a gente pode atuar articulando, Quintino. Esse é o papel do vereador, conversar com o Tribunal de Justiça, conversar com a Prefeitura, com os diversos atores que estão envolvidos nesse cenário, para propor para uma dinamicidade maior para o processo de adoção aqui na nossa comarca da capital. E isso a gente também pretende trabalhar. Temos juízes parceiros que atuam nessa área e a gente também tem o programa da família acolhedora, que nós incentivamos muito, né? Não é o caso da adoção, no caso de uma mãe que quer entregar, já é o caso da criança que já está institucionalizada, então nós podemos também fazer esse caminho, mas eu queria dizer que nós podemos atuar como vereador fiscalizando as instituições que hoje já estão em funcionamento e que recebem essas crianças, porque hoje nós temos o Instituto da Entrega Legal. Quintino, se a mulher quiser, gestante, decidir entregar a criança para adoção, basta que ela se manifeste nesse sentido na vara da infância e da juventude, que ela vai ser acompanhada pela equipe multidisciplinar da vara e ali, ao final, né, depois do parto, essa criança já pode ser encaminhada para adoção. Então, a gente precisa levar maior conscientização dessas gestantes acerca do artigo 219-A do ECA, que traz essa possibilidade, sem qualquer julgamento, sem que eu digo, sem nenhum ônus para a mulher, mas ao contrário, fazendo isso de maneira acolhedora, porque a mulher que entrega um filho para adoção é um ato também de amor e de coragem. Isso já é possível, né, em razão da inovação do ECA, e a gente só precisa fazer com que as mulheres tenham maior conhecimento sobre isso na nossa rede de assistência, nossa rede de saúde, e fazer com que os equipamentos que trabalham nessa seara possam atuar de maneira eficiente. E o papel do vereador é fiscalizar, né, para que esse trabalho aconteça de maneira cada vez mais eficaz. Ainda sobre o seu trabalho, também você tem um trabalho de combate às drogas. Hoje, um grande problema da cidade é o usuário de crack, que eu chamo de cracudo abertamente, porque eu acho que tem que tratar pelo nome. Como resolver? Né? As cidades têm tentado e tem sido ineficiente. O projeto Vamos em Frente da prefeitura até é um bom projeto, mas assim não é o suficiente para resolver as cracolândias e outros problemas que vêm surgindo na cidade. Olha, Quintino, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar que faça uma análise do histórico dessas pessoas, o histórico familiar, para poder integrá-las nessa rede familiar, nessa rede comunitária. E eu entendo hoje que uma grande instituição que tem tido resultados de excelência e de eficácia nessa área do enfrentamento à drogadição, em especial também a questão do crack, são as comunidades terapêuticas. Nós temos visitado e caminhado, né, no âmbito dessas comunidades, e o bem que se tem feito é muito grande. Por quê? Porque se trata ali de um resgate da identidade da pessoa, e ela ali, de fato, ela passa por todo um detox com relação à questão da drogadição, ela reinserida, ela passa a atuar e contribuir, né, para os trabalhos daquele espaço, para o seu processo também de identificação, com acompanhamento de assistente social, de psicólogo, e também, o principal de todos, o acompanhamento espiritual. Então, essas pessoas são reinseridas, elas buscam uma capacitação, porque o trabalho, né, o estudo e o trabalho é uma grande ferramenta, né, de ressocialização e reintegração dessas pessoas. Então, eu penso que o fortalecimento das comunidades terapêuticas e políticas voltadas a essa reintegração da pessoa, elas são muito eficazes. Existem clínicas de internação, que são clínicas aí do Estado, em que a pessoa é internada, ela ali vai passar por um processo, inclusive usando outros medicamentos para ela se livrar das drogas. Mas a gente percebe que, inclusive eu encontrei, né, também nessas minhas caminhadas com uma mãe, ela tinha uma bebê de 6 meses e ela usuária de crack, e ela pedia socorro.
e ela dizia o seguinte: olha, por favor, me ajuda, porque eu já fui internada 5 vezes. E nessas clínicas, nas clínicas que nós temos, inclusive, a nível do município, a pessoa ela passa a ser submetida aí a outros tipos de medicação, que são outras drogas, para ela sair, né, do processo de drogadição, mas entra num outro processo de medicação forte. Mas isso muitas vezes não resolve, e elas reiteram, saem, entram, saem, entram. Então, a gente entende que, além desse serviço realizado, né, nós precisamos também fortalecer as comunidades terapêuticas com convênios, com uma legislação municipal que traga uma regulamentação mais apropriada para essas casas, que não existe ainda essa regulamentação adequada no âmbito municipal, para que a gente possa trabalhar e enfrentar a situação de drogas no nosso município. Eu quero ir para outra questão, que a gente estava falando você falou da beleza, e eu queria falar do turismo na cidade. A cidade está muito aquém da possibilidade turística, não temos uma política de turismo séria. O carioca viaja para Tiradentes para ver igrejas, nossas igrejas são tão belas quanto as de Minas. Como vereadora, como trabalhar com essa questão do turismo, especialmente o turismo religioso? A gente precisa voltar um pouco a essa questão da segurança, sabe, Quintino? Que ela é fundamental, porque isso tem sido uma das situações do esvaziamento do medo dos turistas. Mas a gente pode também fazer parcerias, né? Ou promover parcerias, incentivando o empresariado do turismo. Eu conheço alguns empresários do ramo do turismo que eles fazem, inclusive, o transporte dos turistas para os hotéis e para as regiões do nosso município, regiões de belezas naturais, belezas artísticas, mas também das belezas religiosas, né? Nosso patrimônio histórico e religioso. Mas eles vêm nos relatando a situação de furtos, de roubos dos transportes de turismo, das próprias pessoas que estão atuando nesse cenário. Então, eu volto a dizer, a gente precisa fortalecer a segurança e a gente precisa divulgar ainda mais o processo, as belezas, né, e o patrimônio histórico-cultural religioso que o Rio de Janeiro possui. E isso se faz também por meio da prefeitura, né, junto a esses parceiros, junto aos restaurantes, junto às empresas, aos comércios, junto também à rede de comunicação, junto aos canais de mídia, da grande mídia, de modo que a gente possa, então, tornar cada vez mais aprazível, prazeroso e desejável o conhecer, né, o turismo religioso no nosso município. Ainda sobre o turismo religioso, eu nunca perguntei para ninguém, porque acho que é o senador Portinho quer que o Cristo Redentor volte às mãos da arquidiocese e não hoje que está com a CBM, está com o governo federal. O que você acha dessa proposta? Olha, eu acho que isso é muito interessante, porque eu acho que a arquidiocese ela pode promover ali atividades religiosas de modo que o Cristo Redentor ele não seja apenas um local de visitação, como já tem acontecido em alguns momentos, né, de ter celebração de santas missas, momentos de oração, mas ele possa ser ainda mais conduzido de modo a tenham propostas realmente de encontro com Deus, de oração, de esclarecimento acerca até mesmo do processo de construção do Cristo, que é um processo histórico também, uma figura, né, conhecida, um patrimônio conhecido mundialmente. Então, acredito que é uma proposta muito interessante e que a gente vai poder trazer ainda mais essa experiência da transcendência, da religiosidade para o Cristo Redentor, Quintino. E, para finalizando, a gente tem 51 vereadores hoje. Por que você acha que faria diferença na Câmara? Quintino, a gente tem uma experiência de ter trabalhado 4 anos no Executivo Federal, junto da ministra Damares Alves, em políticas voltadas para a atenção à maternidade e à gestação, em políticas voltadas para o enfrentamento à violência contra a mulher. A gente também tem a experiência de ter trabalhado junto à ministra Damares em políticas voltadas para a prevenção de uso de álcool, drogas e iniciação sexual precoce entre crianças e adolescentes, com metodologias, né, de fortalecimento de vínculos familiares, com treinamento das habilidades parentais. A gente pôde contribuir para a implementação de muitas políticas na seara de família e das mulheres a nível nacional. Além disso, a gente
como diretora dos departamentos, né, seja na Secretaria da Mulher, seja na Secretaria da Família, onde atuei no governo Bolsonaro, a gente também propôs, né, medidas legislativas, projetos de leis que o próprio executivo, quer dizer, nós elaboramos e o próprio presidente propôs esses projetos de leis. Então, essa habilidade, esse conhecimento, não só de elaborar política pública com base em cientificidade e evidências, à luz também de outras experiências de sucesso, nós temos também essa experiência de elaboração legislativa no executivo e acompanhamento das proposituras legislativas da Câmara Federal e do Senado, que vinham para nós, né, para que a gente pudesse, para que nós pudéssemos nos manifestarmos em notas técnicas acerca desses projetos de lei envolvendo vida e família. E família é um tema transversal, né, Quintino? Quando a gente vai falar de política familiar, a gente fala de política de saúde, política de educação, política de segurança, tudo isso começa e vai desembocar na família. Então, a gente atuou, né, com o nosso posicionamento técnico em toda a legislação que era elaborada em nível federal. Então, a gente tem conhecimento de como elaborar a política pública e de como elaborar a política legislativa e como qualificar a legislação nesses temas. A gente também tem uma experiência muito vasta, Quintino, de ter trabalhado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, junto ao deputado Márcio. Então, nesse cenário, a gente não só elaborou projetos de leis, como propomos emendas para qualificar os projetos dos outros parlamentares, mas a gente atendeu o cidadão na ponta dos seus inúmeros desafios, né? Inclusive desafios que não estão sendo correspondidos pela nossa prefeitura municipal, como, por exemplo, as podas de árvores, como, por exemplo, desentupir bueiros, saneamento básico, acesso à iluminação pública, situações de segurança pública. Então, a gente acompanhou, atuou e oficiou, buscando corresponder à realidade cidadã carioca. Então, a gente entende que está muito bem preparada por a gente ter trabalhado em políticas públicas, no atendimento ao cidadão, e que a gente pode contribuir muito na nossa Câmara de Vereadores, seja também na articulação com outros setores, como na própria atuação junto às comissões e elaboração legislativa, para trazer para o Rio de Janeiro uma qualidade melhor para as famílias cariocas. Então, a gente... É esse a nossa trajetória, e dessa forma que a gente pode contribuir. Inclusive, Quintino, pude representar, né, o nosso Estado brasileiro na ONU, também junto aos países, a comunidade dos países de língua portuguesa, representei a ministra nessas reuniões, na negociação de documentos, representei também o Brasil junto à reunião das altas autoridades do Mercosul, em temas envolvendo direitos das mulheres e política pública familiar. Atuei junto também à primeira-dama na pauta das famílias atípicas, mães de criança com deficiência. Então, nossa experiência para trabalhar nessas diversas áreas é bem vasta, e é isso que a gente quer colocar a serviço do cidadão carioca. Quero agradecer, Lília, a você pela entrevista. Lembrar que o Diário do Rio está terminando a série, claro, porque a eleição já é no domingo, com diversos candidatos de diferentes correntes ideológicas. Por quê? Você pode não ser católico, não gostar dos temas que a Lília defende, mas você tem um amigo que concorda com ela, e você pode mandar, olha, acho que essa é a candidata, porque eu faço isso. Eu tenho um candidato para o gosto de cada um e ando, às vezes, com um cartãozinho de vários. É uma forma de ajudar, porque quem assiste esse vídeo é um formador político, de opinião política, e consegue ser um multiplicador de votos. E a gente tem vários candidatos aí para o gosto de cada um, porque é nessa pluralidade que a gente pode fazer uma cidade melhor. Obrigado, Lília. E boa sorte. Eu que agradeço, Quintino, também. Um abraço aí, que Deus abençoe você e seu trabalho. E obrigada por contribuir aí, por conscientizar e trazer à luz os nossos projetos nesse tempo aí, nessa semana, que é uma semana decisiva. Obrigada. Obrigado, gente. Bom voto.